Boa noite, amigos. Sejamos todos bem-vindos ao nosso canal. Que alegria estarmos conectados novamente com a Associação Espírita Chico Xavier de Passo Fundo. Nesta noite, abordaremos as potências da alma, que encontra-se no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, escrito pelo nosso querido Leon Denis, em 1904. Então, antes de iniciarmos a nossa fala, vamos fazer a nossa prece, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o bondoso Mestre, que nesta noite, iluminada pela amorosidade dos espíritos nobres, nós possamos ser banhados na fortaleza, no amor, na ciência da paz. Que os benfeitores da nossa casa visitem cada lar aqui representado, envolvendo e amparando a todos nós e a toda a humanidade. Então, em nome de Deus, em nome de Jesus, nós iniciamos a fala da noite de hoje. Potências da alma. O primeiro a falar das potências da alma foi o Mestre Jesus. Mas Leon Denis vai discorrer nesse seu livro já citado, excelência, que nós podemos utilizar no nosso dia a dia. Então, no prefácio, Leon Denis vai falar da educação, que todos carregamos essas potências de forma inata, é o selo, é o carimbo do Criador na criatura que somos todos nós. Então, as potências da alma é o carimbo do Criador nas criaturas. O primeiro, então, a falar dessas potências foi Jesus, quando ele nos diz: o reino de Deus está dentro de vós. Que mais Jesus fala do reino de Deus? Ele nos diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. O reino de Deus está dentro de nós, e quanto mais nós acessarmos essa intimidade, quanto mais intensa for essa viagem para dentro, mais facilmente vamos perceber as potências. Que potências são essas? Então, a mentora Joana de Ângeles, no livro Desperte, Seja Feliz, ela nos fala do recanto seguro. Ela vai nos dizer, numa linguagem poética, que todos temos em nós um recanto de dentro para fora. Se encontram emboscada as potências da nossa alma. Que potências são essas? Então, Leon Denis, no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, vai nos falar da vontade. A vontade, que interessante, amigo. Então, a mais poderosa de todas, a sua ação é comparável com um ímã. E o que é a vontade? É uma faculdade soberana da alma. A vontade de viver, de desenvolver em nós a vida, atrai novos recursos vitais. Tal é o segredo da lei. Vejamos então como nós temos usado a vontade de atuar com intensidade sobre o corpo fluídico, ativar-lhes as vibrações e, por esta forma, apropriá-lo a um modo cada vez mais elevado de sensações,
prepará-lo um mais alto grau da existência. E Leon Denis continua dizendo: se o homem conhecesse a extensão dos recursos que nele germinam, talvez ficasse deslumbrado, em vez de julgar-se fraco, de temer o futuro, compreenderia sua força, sentiria-se seguro, descobriria que ele próprio poderia criar o seu destino. A vontade, meus amigos, o que esconde dentro de nós, como herança divina, como seres portadores da luz, uma luz que a gente precisa aumentar a intensidade, que se esconde dentro de nós, são verdadeiros tesouros, aumentar a sua intensidade. Tesouros inexploráveis e desconhecidos. Então, Leon Denis vai nos dizer que nós estamos parados em frente de um grande armazém, abarrotado de riquezas, abarrotado de alimentos, e nós estamos à porta a morrer de fome, porque não adentramos esse recanto seguro, não descobrimos essas potências da alma que dormem silenciosamente, aguardando o despertar da criatura para acessar essas potências. O homem poderia sempre vencer as suas más tendências? Pergunta Kardec. E a resposta, sim, pelos seus esforços. Sim, algumas vezes por fracos esforços. É a vontade que lhes falta. Então, vamos colocar a vontade. Não basta ter vontade. Nós precisamos acionar, ativar, agir para encontrarmos, para abrirmos a porta desse armazém e adentrarmos nesse armazém e usufruir de todos os benefícios que ali nós encontramos. Então Kardec vai nos dizer: o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Sim, algumas vezes por fracos esforços. É a vontade que lhes falta. Ah, quanto dentre vós fazem esforços? Essa questão é a questão 909 do Livro dos Espíritos. Todos podemos mudar para melhor nosso destino. São poucos os que fazemos esforços de nos instruir, de nos moralizar, suplantar os obstáculos e encarar as provas. Então, a vontade é uma potência que aciona as demais potências. Saindo da vontade, Leon Denis vai abordar a consciência, que ele chama de o sentido íntimo. E está na questão 621 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: onde está escrita as leis divinas, as leis de Deus? Está escrita na consciência. Então, quando nós acionamos a nossa vontade, nós acionamos a nossa consciência, nós vamos adentrando nesse recanto seguro, descobrindo os recursos em nós. E aí, ao acionar a vontade, a consciência, nós encontramos uma outra potência da alma, que é o livre-arbítrio. Nós somos livres para semear, mas nos responsabilizamos pela colheita. O livre-arbítrio é o móvel das ações humanas, é quem decide nosso destino.
a liberdade e a responsabilidade. Eu costumo dizer que na infância, na escola, a professora nos apresenta duas irmãs muito amigas, que jamais andavam distantes uma da outra, e elas andavam sempre de mão dadas, chamada liberdade e responsabilidade. São correlativas no ser e aumentam com a sua elevação. É responsabilidade do homem que faz a sua dignidade e a sua moralidade. Sem ela, não seria mais do que um autômato, um joguete das forças do ambiente. Então, na questão 872 do Livro dos Espíritos, tem um resumo teórico das motivações da ação do homem. É um resumo que vale a pena, porque é uma dissertação do mestre Allan Kardec, na questão 872. Vale a pena consultarmos essa obra básica da doutrina espírita. Então, nós vamos vendo que as potências da alma é a vontade, é a consciência, é o livre-arbítrio que vai nos responsabilizando, vai nos dando a liberdade de agir, mas nos responsabiliza com o que há de vir das nossas escolhas. E então nós adentramos numa outra potência, que é o pensamento. Pensar, meus amigos, é um atributo do espírito. O pensamento nos fala, há uma pesquisa japonesa, não me pergunte como eles elaboraram essa pesquisa, porque todos nós sabemos que é um povo muito inteligente. Nos fala a pesquisa japonesa que cada criatura, e Joana de Ângeles referenda essa pesquisa em alguma de suas obras, que nós temos em média de 60 a 90 mil pensamentos diários. Quando Jesus nos convida ao orar e vigiai, Ele está nos convidando a também observar o que passa pela nossa mente. Porque é o espírito que pensa. E ao analisar os nossos pensamentos, que vai gerando sentimentos, nós já vamos tendo uma noção do nosso crescimento intelecto-moral. E André Luiz vai nos dizer que o pensamento, quando ele não é observado, quando nós não prestamos atenção no que está passando pela nossa mente, quando nós não vigiamos os nossos pensamentos, é como um carro desgovernado, sem freio, ladeira abaixo. A importância de nós prestarmos atenção no que nós estamos pensando, e nos questionar o que nos faz pensar, de onde vêm os nossos pensamentos e qual é o nosso hálito mental. Porque através do nosso pensamento, nós exalamos um hálito mental que atraímos na sintonia com espíritos elevados ou com espíritos imperfeitos. O que estamos exalando são questões que a doutrina espírita nos convida a refletir a respeito dos nossos pensamentos.
Então Emmanuel vai nos dizer, Kardec, na Gênese, no capítulo 14, ele vai nos dizer que o pensamento e a vontade é para o espírito o que a mão é para o homem. Quando nós lemos o texto da Gênese sobre os fluidos, sobre os pensamentos, no capítulo 14, nós estamos estudando a ciência espírita. Nós estamos nos apropriando de conhecimentos que vai nos convidar à vigilância e que vai nos dar uma qualidade de vida, porque nós começamos a escolher, a usar a nossa vontade, a nossa consciência, o nosso livre-arbítrio para fazermos boas escolhas em que estacionar a nossa mente. Então, o pensamento e a vontade são as duas potências que juntas podem nos ajudar a criar e remover. Voltamos a Kardec. A criar e a remover. Kardec diz que o pensamento e a vontade são para o espírito que a mão é para o homem. Quando o homem encarnado quer construir algo, ele se utiliza da sua mão. Mas primeiro a ideação nasceu na sua mente, no seu pensar. Então Leon Denis vai nos dizer que juntas essas duas potências nos ajudam a criar e a remover verdadeiras montanhas e irmos ao encontro de tudo aquilo que a gente deseja alcançar de dentro e fora de nós. Vejam o quanto é importante nós estudarmos essas potências. O pensamento e a vontade alavancam para o alto, para o bom, para o belo, ou nos puxam para baixo, para o pessimismo, para a derrota e até para as doenças, meus amigos. Então Emmanuel vai nos falar no livro Fonte Viva: nossos pensamentos são paredes em que nos enclausuramos ou asas com que progredimos na sesse. Paredes que nos enclausuramos. As ideias pessimistas, as mono-ideias, elas nos aprisionam. E liberdade, meus amigos, não é nós estarmos no alto de uma montanha observando o horizonte. Ou não é nós estarmos fechados numa pequena cela, ou num quarto, ou num leito, de repente, conforme as nossas necessidades de evoluir. A liberdade, a leveza está no saber pensar. Então vamos repetir a fala de Emmanuel no livro Fonte Vida. Nossos pensamentos são paredes que nos enclausuram ou asas com que progredimos e alcançamos voos mais altos. Então, liberdade é saber pensar. Muitas vezes nós dizemos: eu estou aprisionado, eu estou cercado. Na verdade, o que está cercado são os nossos pensamentos, é a nossa mente. Aprendamos a pensar. Então, Emmanuel vai nos dizer também que a disciplina do pensamento é reforma de caráter. Precisamos disciplinar de forma amorosa. Olha a orientação do mentor.
disciplinar o nosso pensamento de forma amorosa. O que é disciplinar o pensamento de forma amorosa? É termos caridade para conosco mesmo. É nós fazer uma acolhida a nós mesmos, a nós nos aceitarmos como nos encontramos e utilizar essa potência da alma para nos libertarmos das grades, das cercas que nos aprisionam. Então ele nos diz de forma amorosa, de forma leve, suave, sem autoviolência, sem alta violência, sem agressão para conosco. Então as pessoas dizem assim: não seja pessimista, não pense negativamente, como se fosse algo muito fácil a gente virar a chave do pessimismo para o otimismo. E as pessoas que nos ouvem, elas ficam mais entristecidas e mais pessimistas, porque ela desconhece esse potencial que se aciona lá na vontade, lá num propósito a desenvolver na consciência, trabalhando junto o seu livre-arbítrio. Então é uma caminhada, é uma construção. Então, ao mesmo tempo que nós temos que nos acolher com amorosidade, nós temos que acolher a pessoa que desconhece tudo isso que nós já estamos aprendendo, também com amorosidade, porque o pessimista, o negativo, eles não sente por ele mesmo um alto amor. Não sentindo o alto amor, não conhecendo essa potência da alma, não se alimentando desse propósito divino, ele é agressivo consigo mesmo, porque o pessimismo, o negativismo é uma agressão conosco mesmo, mas desconhecemos hoje com a ciência espírita e a neurociência vem nos orientando, a área cardiológica tem falado desse sentimento de amorosidade, de perdão, de acolhida na melhora física, mental e espiritual das criaturas. Então os mentores nos convidam a termos disciplina no nosso pensamento, com amorosidade, com leveza, com acolhida a si e ao próximo. Então, precisamos fazer isso com muita gentileza, com muita suavidade a nós e ao nosso próximo. Não é um processo de autoagressão, é um processo de educação. A doutrina espírita é essencialmente educativa. Não por acaso, os bons espíritos escolheram um pedagogo, um professor, que recebeu como planejamento reencarnatório ser aluno de um professor amoroso, de um professor que ajudava os seus alunos no despertar das suas potências, que foi Pestalozzi, que deveríamos conhecer como Pestalozzi trabalhava com as necessidades daquelas almas que chegavam até ele, com gentileza, com amorosidade, e ajudando aquelas criaturas a crescerem, a desenvolverem na observação da natureza, no olhar, no crescimento das plantas. É a ciência amorosa de Deus agindo para o nosso processo de construção, de desenvolvimento de todo esse potencial que temos dentro de nós, amigos.
Então, por que a educação? Por que é um processo de educação? Porque a educação, a reforma de caráter é um processo de educação, nos fala Kardec no livro dos Espíritos. Então, conhecemos a vontade, a consciência, o livre-arbítrio, o pensamento. Antes de passar para a próxima, gostaríamos de trazer uma fala de Dr. Bezerra de Menezes, que ele vai nos falar o que ocorre na nossa mente com os nossos pensamentos. E às vezes, meus irmãos, nós sentimos raiva. A raiva é uma das emoções básicas, faz parte da nossa natureza. Às vezes nós sentimos medo, também é uma emoção básica. Às vezes nós sentimos tristeza, também é uma emoção básica. Então, como nós vamos trabalhar esse processo? É natural nós sentirmos raiva. Não é natural nós estacionarmos na raiva. É natural nós sentirmos medo, porque também é um processo de preservação, do instinto de preservação. Mas não é natural quando o medo nos aprisiona, porque daí o medo está na nossa mente. Nós nos aprisionamos, lembramos Emmanuel, que diz que nós nos enclausuramos? O medo é um processo, mas não devemos estacionar a nossa mente no medo. A tristeza é salutar nós termos momentos de tristeza na perda de um ente querido, nesse momento desafiador que nós estamos vivendo. É natural. É natural nós termos tristeza um dia, 2 dias. A partir daí, nós já temos que ligar o sinal de alerta para não condicionarmos a nossa mente na tristeza e acionar todas as demais potências para trabalhar a nosso favor. Mas por que não guardar ódio, não guardar ressentimento, não guardar raiva? Porque a ciência espírita nos diz que o pensamento nasce na mente, é o espírito que pensa. O pensamento nasce na mente, gera uma emoção, que gera um sentimento, que gera uma química. E essa química, meus amigos, ela envolve todo o nosso córtex cerebral. Envolvendo todo o nosso córtex cerebral, ela entra no sistema nervoso central, atinge cada célula do nosso organismo, para depois se projetar em direção daqueles que nós estamos com esses sentimentos negativos. É o que Buda dizia: sentir raiva, sentir ódio, é como eu tomar veneno e querer que você morra. Então a doutrina espírita nos fala dessas emoções básicas, nos diz que é natural nós termos esses momentos, mas quando nós temos conhecimento disso, que os mais atingidos com os nossos sentimentos negativos somos primeiros nós mesmos. Então eu digo para mim mesma: Nair, a teu próprio benefício, elabora esse sentimento. Não é negar, é trabalhar, conversar contigo mesmo, usando a razão, a racionalidade em teu próprio favor. Então hoje eu sei, e quem convive comigo também sabe, que eu não posso ficar com raiva. Porque quando eu fico com raiva, o meu corpo adoece. Estou aprendendo a duras penas, mas graças à doutrina espírita, graças a esses conhecimentos que essa doutrina reformuladora nos traz, nós vamos curando as nossas feridas, desenvolvendo o nosso potencial. E quando nós chegamos agora na potência que Jesus veio nos ensinar, que é a potência do amor. O amor
é a potência por excelência, pois sem ela nossa vida fica sem brilho, ficamos impotentes sem o amor. Todos temos necessidade de amar e sermos amados, de nos amarmos para ter amor para oferecer. A gente sempre diz: como eu gostaria que a fulana ou que o fulano me amasse. Se eu não me amar, eu não amarei ninguém. E terei muita dificuldade de reconhecer o amor que é me ofertado. Jesus, na sua regra áurea para a humanidade, diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, o parâmetro de amor que eu tenho para ofertar ao meu semelhante é o alto amor. Eu preciso desenvolver esse amor em mim para que eu possa amar. Então a gente fica esperando ser amado, mas muitas e a grande maioria das vezes nós não nos amamos. Então é a potência, Leon Denis nos diz, por excelência. É uma das mais nobres, mais importantes que nós precisamos desenvolver. Então, o paciente chega no médico e diz para ele assim: conta lá suas dores, conta suas mazelas, os seus sofrimentos, e o médico, gentil e amoravelmente, o escuta e lhe diz: vou lhe dar uma receita, e o senhor faça uso desse medicamento 3 vezes ao dia. Quando o paciente pega a receita, ele vê lá na sua receita 3 doses de amor diário. E o paciente, surpreso, pergunta para o doutor: e se não resolver, aumente a dose. Então, o amor é a potência por excelência. O Cristo é o amor, ele veio nos falar do amor. Deus é amor e nós trazemos o selo do Criador em nós. O que é o selo do Criador? Esse sol interno, essa luz interior que está na nossa intimidade, fala-nos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 8, 9 e 10, a lei do amor. Todos nós temos. Quando Jesus fala, deixai que brilhe a vossa luz, é disso que ele está falando. E lá o que é mais importante, amigos, o que é essencial para nós compreendermos e vivermos na atual sociedade que nós estamos vivendo, com tantos desafios, com tantas contradições, com tantas polarizações, com tanta intolerância. O que é a tolerância? A tolerância é o amor que chega onde o entendimento não conseguiu chegar. Repitamos: a tolerância é o amor que chega onde o entendimento não conseguiu chegar. E lá na lei do amor, no Evangelho segundo o Espiritismo, o que eu acho isso fantástico, vai nos dizer Samson, numa mensagem belíssima: por mais abjeta que seja a criatura, ela traz na sua intimidade o foco ardente do amor divino. Ela só ainda não desenvolveu, não descobriu as potências da sua alma, está parada diante do armazém, morrendo à fome e à míngua, doente,
e não acessa essa potência chamada amor. Não acessando a potência chamada amor, surge então a última potência abordada por Leon Denis nesse livro magnífico, é a dor. Emmanuel vai nos dizer que a dor só vem edificar em nós o que o amor não conseguiu. Então, quando está doendo, física e moralmente, eu pergunto a mim mesma, Nair, o que o amor não conseguiu edificar em você? Porque não basta eu falar, eu tenho que aplicar a mim mesma. Então, quando a dor aperta, eu lembro da frase de Emmanuel, o que a dor só vem edificar o que o amor não conseguiu. Quando nós falamos de dor, nós lembramos do pobrezinho de Assis, que estabeleceu com as dores, teve com as dores uma relação de irmandade, aprendendo com a dor, bendizendo cada dor sem masoquismo, na postura de aprendiz. E quando nós vamos estudando essa alma iluminada através dos seus biógrafos, através dos espíritos, Joana de Ângeles fala muito de Francisco. Nós vamos conhecendo essa alma nobre convidada por Jesus para renascer na Terra no período das trevas, na Idade Média, para acender novamente a luz da Igreja do Cristo, para tentar novamente chamar a edificação do reino de Deus dentro de nós. Francisco veio cantar as alegrias, as esperanças e passa por muitas dores, mas ele estabelece essa relação de irmandade com a dor. E nós vamos sabendo, através dos biógrafos, todos relatam o mesmo fato, todos os que eu li, porque são vários, mas li vários também, que diz que Francisco tinha um câncer de olho, devido ao período que ele ficou no deserto, a luz do sol refletindo nas areias, acabou desenvolvendo esse câncer no seu olho. E quando ele volta para a Úmbria, os médicos o diagnosticam. E qual era o tratamento lá em 1216, 1215, meus amigos? Como se tratava um câncer? E aí nós vamos vendo o quanto a ciência evoluiu, o quanto nós vivemos os dias de luzes, os dias gloriosos que nos fala Joana de Ângeles. Lá na Idade Média, o tratamento era queimar o câncer, o olho, com ferro em brasas. Quando Francisco de Assis permite então que o médico o trate, antes ele se prepara. Ele senta no seu banco tosco, feito pelas suas próprias mãos. Olha o fogo ardente, olha o ferro em brasa, aciona todas as suas potências, fala com o seu eu interior, com o seu divino em si mesmo, conversa com o fogo e diz ao fogo: amigo fogo, sê bondoso comigo. E preparado, ele diz para o doutor: pode colocar o ferro em brasas, não é masoquismo. A dor vem edificar em nós o que o amor não conseguiu. Não que Francisco não amasse, mas Francisco, como Cristo, ele precisava nos ensinar a viver uma relação de irmandade, de aceitação, de conversa com as nossas dores, no acionamento das demais potências.
Então, bendizendo cada dor sem masoquismo, na postura de aprendiz. Então nos diz Leon Denis, as potências para serem revisadas necessitam dessa postura de aprendiz, com simplicidade, sem arrogância, sem prepotência. Uma postura de quem quer acessar o reino interno, tomar posse desse reino. Francisco havia tomado posse do seu reino interior. Dr. Bezerra de Menezes tomou posse do seu reino interior. Chico Xavier tomou posse do seu reino interior. Talvez essa posse seja o único tipo de posse que não nos traga problemas. Para acessar essas potências, precisamos de introspecção. Kardec diz, na introdução do Livro dos Espíritos, no item 8, que para estudarmos a doutrina espírita, para chegarmos a esse conhecimento trazido pelos espíritos nobres, nós precisamos ter regularidade, continuidade e reflexão. O que é a reflexão? Introspecção. Ler lá e trazer para nós. Estudar e olhar para nós. Através da meditação, não a meditação oriental numa posição essa, mas refletir sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas emoções e sobre os conteúdos que nós temos estudado nesta doutrina libertadora. E mais do que nunca, querer, vontade. Conhecimento, as obras da mentora Joana de Ângeles nos convidam à introspecção, ao conhecer, ao autodescobrimento, ao autoconhecimento, ao autodescobrimento, que nos levará para a autoiluminação. Então é um trabalho interno e trabalho externo também. Precisamos nos ocupar. Então o convite desta noite é que a gente se descubra ricos de possibilidades, ricos de vontade. Quem conhece a história de Ivone Pereira, sabe da sua trajetória, desde o primeiro livro, Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Númiers, o Drama de Bretanha, relata várias encarnações de Ivone Pereira. Essa grande médium que poucos espíritas a conhecem. Entrevistada nesta encarnação, é tão importante conhecermos não só as obras, mas a vida de Ivone Pereira. Um dia um jornalista espírita que conhecia toda a sua obra perguntou a ela, Dona Ivone, como que a senhora, vindo nessas reencarnações de perdas, de equívocos, de suicídio, nesta encarnação a senhora conseguiu viver essa vida plena, dedicada a Jesus, aos amigos espirituais e trazer essa obra magnífica? Como a senhora conseguiu essa transformação? E ela responde, porque eu quis. Então queira ser feliz. Tenha vontade de progredir. Busque o auxílio dos mentores espirituais. Confie em Deus, nosso Pai. Busque Jesus. Coloca Jesus na tua vida, nos teus pensamentos. E nós vamos passar por todos os desafios que hoje estamos vivendo. São dias que nos convidam ao progresso, à libertação do nosso ego, aprendendo a amar, perdoar e acolher. E agora vamos nos acolher a todos nós, para agradecermos juntos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o Divino Mestre, a Kardec, a Leon Denis, a tantos autores
doutores espíritas, porque hoje, se eu sou feliz, é graças à doutrina espírita. Se hoje nós estamos descobrindo o caminho que nos leva à casa do Pai, é graças à doutrina espírita. Então, cheios de gratidão, cada lar, cada água possa ser fluidificada, cada lar visitado, cada irmão abraçado pelo seu anjo guardião. Confiem, creiam que ao seu lado, o seu anjo da guarda nesse momento lhe abraça, lhe fortalece. E abraça e fortalece aqueles seres que partiram, que são caros a cada um de nós. Que visita os doentes nos hospitais em caravana de luz, paz e alívio para todas as necessidades do Espírito. E que nada está perdido. E que ninguém morre, porque nós continuaremos vivendo após esse corpo físico. Eu não sou esse corpo, eu estou nesse corpo. Muita gratidão a todos os amigos e uma boa noite e até a próxima sexta-feira.